Vocês viram que lá no portal tem o último tópico trabalho, né? Então entra lá e abre o enunciado. Quem quiser, quem não quiser vai lendo aqui comigo. Então o que vocês precisam fazer? Então sempre usa o enunciado como sendo referência. Então você não sabe se precisa apresentar alguma coisa ou não, ou é o enunciado. Se o enunciado não fala, não precisa. Beleza? Não, não foi uma indireta, mas também. Tipo, professor, pode ter tal coisa? Se tem enunciado, tipo isso. Dá uma olhadinha lá, enunciado. Como que é? Tá bom, eu vou falar toda vez de birra. Lê lá o enunciado. Você não sabe não? Beleza, então vamos lá. O que vocês têm que fazer? É similar, para quem fez a disciplina semestre passado, é similar ao trabalho da disciplina anterior. Para quem não fez, vamos entender agora. É um pouquinho mais tranquilo porque você não precisa implementar interface gráfica. Só precisa criar uma classe chamada DAO. Dentro dessa classe, DAO, depois a gente vai entender o porquê de DAO quando a gente for aprender padrão de projeto. Beleza? DAO. Dentro dela, vai ter esses métodos aqui. Obter conexão, que o próprio nome já fala que faz, né? Ela vai abrir uma conexão para você e te devolver o objeto connection. Então essa anotação aqui qual que é o nome do método, parâmetros, dois pontos, o retorno. Ok? Beleza, salvar veículo. Esse sistema que você vai fazer, pode falar. Eu acho que não. Aumentou um pouquinho. Deixa eu tentar aumentar aqui no meu. Isso que eu acho que se eu aumentar aqui não dá. Aí, deu, né? Acho sacanagem. O que, meu querido? Melhorou? Foi? Tá, então vamos lá, seguindo. Albert e companhia, vamos lá? Tá, então o sistema de vocês vai fazer o quê? Vai dar condições do usuário de cadastrar veículos numa garagem, de vender esses veículos e mostrar, fazer busca sobre os veículos cadastrados. Foi? Terminou? Tá. Então, o que você vai ter que fazer? Seguir a implementação desses métodos, implementar, por consequência, o conteúdo de modo que ele obedeça a isso que está descrito aqui. E só entregar. Você nem precisa fazer interface. Você pode fazer interface via scanner mesmo. Se quiser fazer uma interface mais elaborada, fica a seu critério, mas não vai valer nada. Ok? Tá, então o segundo método, salvar. Então, o salvar a gente vai receber um objeto, né, uma variável de referência de veículo, e o que você vai fazer? Você vai salvar esse objeto. Você vai meio que perdendo a paciência. Você vai salvar esse objeto. Então, se o objeto não existe no banco, ele vai inserir o objeto no banco. Se ele já existir, vai alterar. A mesma ideia de anteriormente. Ok? Tudo no método salvar. Então, essa assinatura você tem de respeitar. Tá? Então, se o nome é salvar, tem que ser salvar. Se ele recebe um veículo, vai colocar um veículo aqui. E o retorno, nesse caso, é void, é um procedimento. Isso, aqui vai ser os dois num método só. Ok? Como que você vai identificar se é para executar uma alteração ou uma inserção? Se o veículo tiver código, é uma alteração. Do contrário, é uma inserção. Beleza? Então, não é código existir no banco. É se esse objeto, referenciado por V, se o atributo código dele tiver algum valor, ok? Significa que ele quer isso, ele quer alterar alguma coisa que existe no banco de dados. Ok? Entendeu? Tá, seguindo. O apagar é a mesma coisa. Eu vou receber um objeto de veículo e vou apagar o veículo correspondente lá no banco de dados. Então o retorno dele também vai ser void. O buscar é o mais complicadinho. Você vai passar qual que é a marca dos veículos que você quer buscar e se você quer trazer apenas os vendidos. Se essa variável aqui for verdadeira, eu vou trazer todos os veículos dessa marca, porém só aqueles que já estão vendidos. Estão marcados no banco como vendidos. Do contrário, você vai trazer todos. Ok? De novo, ó. Esse método buscar... Não é se ela for
true, aí eu trago só os que não foram vendidos. Não. Ah, perdão, é apenas não vendidos, tá certo. Aham. É, tá ao contrário. Beleza? Talvez foi essa sua confusão também? Tá, então vamos de novo, ó. O método buscar vai receber dois parâmetros, ok? Se eu passar, a marca eu tenho que passar de qualquer jeito. Se eu passar esse parâmetro apenas não vendidos como verdadeiro, eu tenho que trazer todos os veículos dessa marca, porém só aqueles que não foram vendidos ainda. Do contrário, eu trago todos. Ok? Como é que eu vou trazer? Eu vou trazer isso, o retorno desse meu método vai ser um vetor de veículo. Ok? Como que você vai definir esse tamanho? Vai dando Vamos ter que match até chegar no... É uma possibilidade. Descobre o tamanho, ok? Sério? Sério. Mas não é legal você colocar um ponteiro. Pegar o match, fazer um contador, somando. Isso. Nossa, que trampo. Trampo. Isso Não tem aí. como eu pegar aquele que dá o... que já dá a entrega, o valor do tamanho do vetor? Aquele ponto, não sei o quê. Não, pro vetor sim. O problema é que você não vai ter criado o vetor ainda. Você vai ter os dados lá do banco de dados. Ok? Beleza? Até aqui tranquilo? Tá, então seguindo. Seguindo não, tem mais um detalhe. Se a informação que você passou por parâmetro não corresponde a nenhum veículo lá no banco de dados, em vez de retornar um vetor, você vai ter que retornar nulo. Ok? Então, se tiver algum registro, volta um vetor com esses registros. Se não tiver, retorna nulo. Você tá falando de vender? Ainda do buscar. Então imagina que eu passei uma marca lá. Hã? Padrão? Não. Não, não. Não, porque essa operação de você preencher esse vetor para depois retornar, ela vai ser manual, você que vai fazer via programação. Então é você que vai ter que definir e descobrir, né? Não tem nenhum registro, retorna nulo, que esse é o mais fácil de todos, né? Botou um if lá, já resolveu isso daí. Se rs.next igual a false, né? Já sabe que não tem nenhum. Se não, itera sobre isso daí, descobre quantos registros tem, monta o vetor e insere os elementos lá dentro. Só uma pergunta, por exemplo, quando eu dou um next, ele vai descendo, né? Certo. Cheguei lá no final, descobri o tamanho. Aí Não, você pra voltar lá vai em cima. voltar. Vamos ter que descobrir isso aí. Tem como fazer a pesquisa De volta é uma possibilidade. Pode chamar ele de novo? Pode chamar ele de novo, sem problema. Ok? O vender. O vender eu vou receber um veículo e vou sinalizar se ele foi vendido ou não. Eu vou marcar no banco de dados se ele vai ficar marcado como vendido. Caso o veículo que ele informou já tenha sido vendido, você vai ter que disparar essa exceção aqui. Ok? Então passei um veículo que não estava vendido ainda, ok? Vai lá no banco, altera ele como vendido. Já era vendido, dispara a exceção. Beleza? Seguindo. Aí tem as restrições, que são as chatices. Então, ó, o banco de dados que você vai criar para armazenar essas informações vai seguir essa definição de tabelas. Então, vão ser 3 tabelas, ok? Aqui eu tenho informação do veículo de forma geral. Se esse veículo for um carro, a mesma chave primária que eu usei aqui vai se repetir aqui embaixo, ok? Se ele for uma moto, eu vou ter aqui um registro, sei lá, código 1 e os dados da moto também aqui embaixo. Beleza? Tá, para isso daqui, para essas tabelas, você vai criar as classes correspondentes. Beleza? Vai ter a classe veículo que vai ter os dados da tabela veículo. Essa classe veículo, olhando essa anotação, ela é concreta ou abstrata? Provavelmente abstrata, porque eu tô... Mas olhando a anotação. A anotação é como que tá a É concreto, só opcional, é abstrato. abstrata porque ela está em itálico. Mas Aqui, ó. não precisa estar tudo? Não, é o que é abstrato. Então, por exemplo, a minha classe é abstrata, então ela vai ficar itálica, ok? Nota que o método opcionais também é abstrato. Ah, é verdade. Tava falando. Isso, aham. Beleza? Tá. E aqui as outras duas classes concretas. Então, o método opcionais, o que ele vai retornar? Aqui embaixo tem a explicação dele. Ele vai retornar o que aquele veículo tem de opcionais. Como? Cada opcional vai estar numa posição desse vetor de string que o método vai retornar. Ok? Então, se ele tem 4 portas, na posição 1 vai ter lá 4 portas. Não chega a ser um opcional, mas vamos considerar como.
Aí, sei lá, ele tem ar-condicionado. Na segunda posição vai ter o ar-condicionado. Isso vai estar definido no próprio banco de dados e, por consequência, no seu objeto, né? Então, aqui, ó, as informações, ar-condicionado não tem, né? Só portas e passageiros. Ai, não, exemplo infeliz meu. Até aí, beleza? Tá. Então, seguindo, ó. Todas as instruções SQL que você vai executar têm de estar na classe DAO descrito anteriormente. As portas, o passageiro, e no caso da moto, a partida. Isso. Ok? Que de fato não é opcional, mas encara como sendo. Tá. Todos os códigos SQL que a gente vai executar lá na classe DAO tem de estar livre de injeção SQL. Beleza? Que é aquele negócio que a gente consegue inserir um SQL dentro de outro. Lembra que a gente... Ele tem que estar livre disso. Se o usuário digitar, por exemplo... Código SQL. Isso, a gente não vai poder deixar o usuário inserir uma instrução SQL via interface. Ok? É só fazer aqui por trás desse tempo. Isso daí. Nas tabelas, você não pode fazer alteração nenhuma, tem que manter a estrutura dela. O banco de dados tem que ser algum banco de dados que tem compatibilidade com o JDBC, né? Postgres, MySQL. Da outra vez que eu falei isso. Não, só restrição mesmo. O trabalho pode ser feito sozinho ou em dupla, fica a seu critério. Se você fizer o trabalho sozinho, o trabalho vale 12. Vamos lá, pessoal aí do fundo? Se você fizer sozinho, seu trabalho vale 12, ok? Mas não vale 12 como nota máxima. O peso, a soma de todas as pontuações, chega a 12. Mas se você ficar com 12, você vai ficar com 10 de fato na nota final. Isso, mas se você errar algum detalhe, você consegue ficar com 10 ainda. E se você fizer em dupla, a soma vale 10. Beleza? Só porque a pessoa que vai fazer individualmente, provavelmente, certamente, vai ter mais trabalho do que alguém que fez em dupla. Ok? Tá, e aí restrição na hora de você entregar o trabalho. Você atenta a isso daí para você não perder nota. O banco de dados tem que ter esse nome aqui, ok? Sugiro que você já configure isso na hora de você iniciar o trabalho. Tá? Então dá o nome para o banco de dados com esse nome. O nome do usuário vai ser aluno, a senha vai ser, IFMS. Eu vou ter que fazer um outro servidor caso fazer de minha. Porque o meu é post. Usuário e senha? Não, não tem problema. Eu vou ensinar vocês como que vocês fazem para criar um novo usuário para o seu banco. Se der tempo, eu já ensino hoje. Ok? Tá. Então, o nome de usuário é aluno, senha e FMS. Ok? Essas definições têm que estar dentro do seu código. Tá? Então, não adianta você ter criado o banco com esse nome, mas o código está incoerente. Né? Tipo, não vai funcionar. Todas as aulas, desde hoje até a data de entrega, vão ser destinadas ao trabalho. Ok? Essa é a parte boa. A parte ruim. Tudo que você fizer até cada aula, você tem que enviar aqui. Tô falando sério. Por quê? Por conta de cópia. Porque eu preciso saber o que foi que você fez. Porque é muito comum, no dia da entrega, a pessoa que não estava fazendo nada em nenhuma das aulas, ela surge com um trabalho assim, lindo. E que ela não sabia uma linha. Não. Ó, o trabalho você pode fazer onde você quiser. As aulas vão ser dedicadas para isso, para quê? Para a pessoa falar, eu não tive tempo para fazer. Você pode utilizar a aula para fazer. Gente. E aí, durante a aula, não que seja necessariamente o que você fez na aula, tá? Durante a aula, do começo da aula até o fim, e tenta mandar antes do fim, você vai mandar o que você fez desde a última aula até hoje. Oi. Beleza. Caso você, sei lá, quebre o pé, aconteça alguma coisa que você não possa vir na aula. Tem duas situações. Uma, se você tiver em condições de trabalhar, mas você não está podendo vir na aula, você pode mandar
pela sua casa, sem problema nenhum. A outra situação é que, sei lá, eu estou no hospital, não tem como. Ou viajei, enfim. Alguma situação prevista no regulamento para segunda chamada. Pede segunda chamada, tranquilo, aí eu aumento o prazo para você mandar aquilo dali. Oi. Isso, aham, é. Quem tiver da Facintech ou manda de lá, ou depois entra com pedido de segunda chamada. Ok? Pedido de segunda chamada. Tá? Então, seguindo. Aham. Ó, e não tem restrição. Você não precisa, por exemplo, assim, eu não fiz nada, o que eu vou mandar? Tem problema, óbvio, porque você não fez nada. Mas o que eu preciso ver nisso daí? De fato, o que você fez. Se você não fez, tudo bem. É uma informação a mais que eu vou ter, só que isso não vai valer nota nenhuma. Eu só preciso depois acompanhar para ver a progressão do seu trabalho e ver que não surgiu nada como mágica ali dentro. Como é que ele faz a votação? Ok? Ah, diga. Aula de hoje. Aí tá. Quem enfiou o trabalho hoje. Certo. A próxima aula já vai estar aberta. Não vai? Sim, acabou a aula de hoje, o da próxima aula já está aberto. Ah, então, tranquilo. A gente pode enviar. Não, pessoal, vocês não precisam mandar no dia. Por exemplo, da aula de hoje, de fato hoje vocês não vão nem precisar mandar porque não vai dar tempo. Mas supondo que hoje tivessem alguma coisa já para vocês mandarem, ok? Você mandaria hoje, ok. A partir do término da aula de hoje, o tópico da aula seguinte já está liberado. Então você não precisa necessariamente mandar no dia da aula. Achei que até, por exemplo, o tempo da aula, no início, Ah, entendi. 40 para enviar. Não. Você vai ter a partir da aula que terminou agora. Isso. É até a próxima. Ok? Tá, então, outra coisa. Você terminou. Vamos lá. Você terminou o trabalho antes do prazo. Você não precisa ficar mandando um negócio repetido. A entrega do trabalho, que é a versão final, está no último tópico aqui. Você manda no último tópico, acabou. Você não precisa ficar mandando nas outras semanas, sendo que está terminado já. Pode, sem problema nenhum. Ok? Então, seguindo. Se atenta, já vou chegar. Se atenta a essas entregas parciais, por quê? Porque a cada entrega que você não entregar, você perde 1,5 ponto. Exatamente. Porque assim, não tem dificuldade nenhuma, né? Se você mandar um arquivo dizendo eu não fiz nada, você já mandou. Ah, tá, beleza. Beleza. Não, gente, o foco é eu saber o que você fez no período. Óbvio que eu posso usar isso depois contra você, né? Tipo assim, você fala, professor, não deu tempo de fazer. Eu falo, mas essa semana que você não fez nada, né? Eu pensei que eu só fez 10 semanas. Aham. Não deu tempo. Ok? Mas não tem obrigação nenhuma, é você que vai editar o seu ritmo. O trabalho vai ser entregue. É dia 8? Tava conversando, não ouviu essa parte, né? Isso, boa. Pessoal, aqui tá escrito 8, mas já vai ter a primeira errata. Isso aqui é 7, tá? A entrega do trabalho vai ser pro dia 7/10. Não dá 8. Não dá 8 porque não vai ter tempo. Porque a apresentação vai ser nas aulas seguintes. Pera, eu vou ter que apresentar isso. Não, eu já explico sobre a apresentação. Ok? Então aqui eu já vou lançar a errata, aqui é dia 7, tá? 8 é quarta? Ah, não, então é isso mesmo. Tem que ser na terça. Aí, depois dia 6, aí da quinta. Aí na quinta vocês apresentam. Oi? Já vou explicar como vai ser a apresentação. Ok? Então, ó, aqui vai mudar, tá? É 7, não é 8. Beleza? Já vou lançar a errata. Deixa eu marcar para não esquecer. Beleza. Ó, isso daqui. Não vai ser aceito trabalho de data de fechamento. Tá? Então, assim, já vai mandando alguma coisa para você não ter nada depois de passado. Não tô vendo a coisa boa nisso. Mas a aula passada, tipo, ele não entregou, ele não deixou de entregar nada, entendeu? A gente vai receber zero. Ah, não. Entregando Conforme ele for produzindo isso. um que Ok? Beleza.
Se tiver algum problema, sei lá, como esse horário aqui é à noite, da terça à noite, pode ser, sei lá, que todo mundo resolva mandar no mesmo tempo o servidor DBO. O que você faz? Manda por e-mail, de preferência num e-mail em que a mensagem fique registrada na caixa de saída. Para quê? Para depois a gente ver se de fato você mandou no prazo ou não. No horário certo, dentro do prazo. Ok? Beleza? Então, se deu problema, manda por lá. Aqui é só a dica, né? Diquinha. No dia 9 e no dia 10, vai ter a apresentação. Só que não é a apresentação de slide, tá? Eu vou ir de máquina em máquina. Talvez não vão ser todos isso. Alguns eu vou passar de máquina em máquina, só olhando os trabalhos de vocês. Ok? Mas não é nada fazendo as perguntas, isso. Se você não vir nesses dias, I'm sorry, está com 0. Ok? Mesma coisa, não pude vir, deu caganeira, deu alguma coisa. Entra com pedido de segunda chamada. Aí a gente remarca como se fosse uma prova normal. É, remarca a entrevista. É, não, remarca a entrevista. A única nota do bimestre, o trabalho e as tarefas. Isso, Ok? Beleza? Então vou fazer a chamada.